de volta agora com mais uma classe gramatical para esta aula de número 8. Classe gramatical que incomoda o Brasil, causa pânico, o povo não gosta disso, é muito longo, é muita coisa. Vou falar o basicão do basicão, por incrível que pareça, certo? Eu poderia ficar aqui 2 dias falando, porque é muita coisa sobre verbo que existe nos livros aí, os estudos são extensos, né? Dá para escrever um livro só sobre verbos. Então, o nosso estudo mais simplificado aqui dá conta de conceitos relativos à classe de verbos. Conceitos que você vai ouvir ou você vai precisar utilizar em outros momentos da sua vida, tá? Mas para você não se perder nesse conhecimento, né? No reconhecimento da classe dos verbos, o que basicamente ela encobre. Então, vamos ao nosso estudo. Começarei com os conceitos, tá? Então, parte de classificação, tipificação, divisão, tempos, o que cada nome, cada conceito ou subconceito relativo à classe de verbo existe, tá? Então, vamos lá. Primeiro é a ideia de formas nominais. Mas peraí, o verbo, para a gente brincar, né, e reconhecer um verbo, a gente tem que conjugar, tá? Então, antes de falar disso daqui, vamos ser bem sinceros. O verbo é a única classe gramatical que você pode conjugar. Conjugar, sim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só com verbo que você consegue brincar. Se você, com uma palavra, você não sabe se essa palavra é verbo ou não, tenta conjugar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Brincar, eu, tu, ele. Se você não conseguir, não é verbo. Pronto, limpei. Simples assim. Identificou que aquela palavra é um verbo? Agora sim. Vamos ver os conceitos envolvidos no estudo dos verbos. Primeiro, formas nominais. Um verbo, ele pode aparecer conjugado. Quando ele não está conjugado, e já já vamos ver tempos e modos de conjugação, ele pode se apresentar numa das 3 formas nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio. Bem simplesinho. O verbo está no infinitivo quando ele não vem conjugado. Ele está cru, ele está puro. Então, quando ele termina com esse Rzinho aqui, sem estar em conjugação, tá? Então, vir, compor, vender, falar, partir, beber, dormir, estudar, andar, sonhar, ok? Então, os verbos puros, neutros, né, crus, eles estão sempre na forma chamada infinitiva. Gerúndio é quando o verbo apresenta essa terminação NDO, tá? Então, quando o verbo está assim, falando, escrevendo, partindo, estudando, indo, rindo, vindo, tá? Se bem que esse vindo aqui, né, esse NDO pode ser uma forma irregular de particípio do verbo vir, mas isso não vai cair na prova de vocês, tá? Basicamente, os verbos quando estão com NDO, esse NDO é a forma de gerúndio. Cuidado, só um parênteses aqui, muita gente por aí come esse D, fala vendendo, compondo, partindo, estudando. Pelo amor de Deus, sem preguiça, tá? Sem fome. Tem que pronunciar o D. Vendendo, partindo, estudando, comprando, falando e não falando, tá? Então, foi. Terceiro, particípio regular. Por que eu botei o regular e não o irregular? Porque o regular, ele é fácil, quando o verbo tem essa terminação, ado, ido, tá? Existem alguns verbos que terminam em ado, ido, tem outros que terminam numa forma coringa, que não tem como a gente decorar. São formas irregulares, ou seja, os particípios irregulares são impossíveis de você decorar. Vou dar um exemplinho, o verbo fazer. Não existe fazido. O particípio de fazer é feito, né? Então, é uma forma irregular, porque não termina nem em ado nem ido. Eu só coloquei essas 2 aqui porque elas estão, né, definidas e elas são as terminações do chamado particípio irregular. Então, quando o verbo termina em ado ou ido, essa terminação é a terminação do chamado particípio irregular. Ponto, só isso. Então, reconhecer infinitivo, gerúndio de particípio, isso é muito basicão, é óbvio que você precisará em momento posterior. No futuro você vai ver que esses 3 conceitos vão voltar. Aguarde. Próxima tela. Conjugações. É o mais fácil.
o verbo pertence à primeira, segunda ou uma terceira conjugação. O verbo ele pertence à primeira conjugação quando no infinitivo ele termina em AR, ou seja, quando o verbo cru termina em AR. Quando ele terminar em ER e OR, vender, compor, ele é de segunda. Só existe um verbo terminado em OR, é o verbo por e os seus derivados, compor, depor, repor, tá? Supor e por aí vai. Então, terminou em OR ou ER, é de segunda. E de terceira, quando termina em IR. Pronto. Isso você já ouviu falar lá atrás, né? Lá com a tia, lá nos inícios. Muito bem. Modos. Aqui começa a engrossar. Tempos e modos verbais. Existem 3 modos verbais. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Vamos lá. Eu coloquei aqui no roxinho o que cada um indica, expressa. Então eu vou dizer que um verbo, seja ele qual for, está no modo indicativo quando na frase ele conjugado, ele dá uma ideia de certeza, é fato, tá? É factual. Então ele estuda, isso é um fato. Nós vendemos, é um fato. Nós compomos, eles vêm, isso é fato. Não interessa se é presente, passado ou futuro, é uma certeza, isso é factual, tá? Então esse é o modo indicativo. O modo subjuntivo já não é um fato, é uma hipótese. Não tem nada confirmado. Então, ó, se ele estudar, não sei, que Márcio quer que eu venda o carro. Ele quer que eu venda. Será que eu vou vender? Está garantida o ato de vender? Não, ele quer que eu venda. Então ficou no plano da hipótese. Quando ela vier, está garantido que ela virá? Não. Então está nesse plano do hipotético, do duvidoso. Então esse duvidoso é substantivo. O factual, o certo, o garantido é o indicativo. E existe um terceiro que é o modo imperativo. Nós geralmente usamos o imperativo para dar ordem, mas dependendo do contexto, do tom de voz, da estrutura da frase, eu posso usar também o imperativo para expressar um pedido, fazer um convite, dar uma sugestão, tá? Mas geralmente usamos para a ordem, é o uso mais comum. Então você vê, ó, que essas formas são formas de comando, basicamente, né? Estude, venha, componha, né? Venda isso o mais rápido possível. Né? Então eu estou dando conselho, fazendo pedido ou ordem de acordo com o tom de voz, se eu falar alto, né? Se eu for grosseiro, enfim. Tá? Então essas são as expressões de certeza, de hipótese e de comando. Né? Basicamente por ordem. Isso configura os modos da língua portuguesa. Além dos modos, agora eu tenho que ver os chamados tempos verbais. Então existem os tempos simples do indicativo, simples porque é uma palavrinha só, tá? Porque tem os tempos compostos. Eu não vou tratar os tempos compostos aqui no curso, tá? Então só o simples que eu acho que já é demais. E é o comum, né? Que todo mundo usa. Então, ó, presente, você vê que eu conjuguei aqui, ó, o verbo com terminação AR, ER, IR e OR, tá? O verbo no presente, em pessoas diferentes, entre o eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Pretérito, existe o pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito e o futuro do presente e do pretérito. Só um detalhe, a diferença de usos, tá? Está aí na sua folhinha, vou ser bem breve. Pretérito perfeito indica uma ação que começou lá no passado e terminou, ela foi concluída, ela é pontual, pontual, ela foi e se localizou no passado, fechou. O imperfeito é uma ação que começou no passado, ela também já terminou. Mas a diferença é que no imperfeito você dá uma ênfase, você valoriza a continuidade, a extensão dela. Então uma coisa eu falar eu joguei, pontual. A outra eu falar eu jogava, né? Eu dou uma ênfase na duração, que aquela ação ela era contínua, ela acontecia com frequência. Enquanto essa daqui não é frequentativa, ela é pontual. Eu joguei, eu jogava, tá? Então essa é a diferença. No imperfeito e no perfeito tudo já terminou, só que aqui era frequente e aqui é pontual. E no pretérito mais que perfeito, são duas ações no passado.
Dessas duas ações já, lá do passado, a mais antiga... Ih, saiu até da tela. A mais antiga das duas tem que vir no mais que perfeito. A mais novinha, ou seja, a mais próxima do presente, está no perfeito. Tá? Então, por exemplo, se eu falar... Quando cheguei ao aeroporto, o avião decolara. O que aconteceu primeiro? O que é mais velho? O avião decolou. Depois que ele decolou, é a mais recente. Eu cheguei. Então, repara, a mais velha é decolar. A mais nova é chegar. Então, a mais velha tem que estar no mais que perfeito. Então, decolara. Mas no dia a dia o povo usa a forma composta. Tinha decolado, havia decolado. São iguais. Tá? Então, falar decolara ou tinha decolado, que é a forma composta, isso é tudo pretérito mais que perfeito. Aqui, como eu disse, eu botei a forma simples, mas existe a forma composta. Tinha estudado, tinhas vendido, tinham vindo, tá? Então, o auxiliar ter ou haver mais o particípio gera o mais que perfeito composto, que é o que as pessoas mais usam, tá? Isso aqui é estranho, não é comum. E o futuro do presente, futuro do pretérito, né? O futuro do presente é aquela projeção mais fácil. O futuro do pretérito, ele vem meio que com condicional. Parece que tem uma condição no passado para que um futuro pudesse acontecer. Então tem uma ligação. Eu já vou falar na última imagem aqui da parte 2, tá? Do segundo bloco. Então esses são os tempos simples do indicativo. Os tempos do subjuntivo, presente, pretérito imperfeito e futuro, tá? O que eu quero falar aqui é, o presente do indicativo, ele começa com esse que. Márcio quer que ele cante. Márcio quer que nós tenhamos. Márcio quer que, então é sempre que eu, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles. Agora, atenção. O pretérito imperfeito, nos livros, aparece como molde, o modelo, o início com C. Ó, se ele cantasse, se eu tivesse, porém, eu também posso usar o pretérito imperfeito do subjuntivo com que. Márcio não queria que ela viesse ao aniversário. Tá? Então, o pretérito imperfeito ele pode ser introduzido pelo que. Não é só pelo ser, como muita gente fala. Tá? E como é que eu descubro o pretérito imperfeito do subjuntivo? Ele sempre termina com SSE. Tá? E o futuro do subjuntivo? Também, ó, tem uma fake aí. Muita gente fala, muitos livros apresentam essa matéria do futuro subjuntivo sempre começando pelo quando. Mas não é sempre pelo quando. Eu posso usar também o se, tá? Então, se nós tivermos, né? Se nós tivermos, isso é uma hipótese futura. Também, ó, isso é uma hipótese no futuro. Então, o futuro do subjuntivo, ele também pode ser introduzido pelo se, não apenas pelo quando. Toma cuidado com isso. Ai, ai, ai. Formas nominais. Aqui não é formas nominais, tá? Não é formas nominais. No seu material tá certinho. Aqui é tipos, né? Classificação, né? Então, vamos lá. Os verbos têm essas classificações, ó, vou ser bem sincero com vocês, isso não cai, não costuma cair em prova, mas vai que aparece aí, tá tudo explicadinho. O verbo é chamado de regular quando ele não sofre alteração no radical. Já vimos o que é radical. Por exemplo, o verbo amar. Quando eu conjugo o verbo amar, o radical é só o AM, né? O AR é terminação. Então, AM. Então, eu conjugo no presente. Eu amo, tu amas, ele ama. Você vê que o AM continua de ponta a ponta. Então, isso configura um verbo chamado de verbo regular. O verbo irregular é quando ele sofre uma alteração em geral no radical, uma alteração pequena, geralmente é uma letrinha. Por exemplo, o verbo fazer. O radical de fazer é F-A-Z. Quando eu conjugo no presente do indicativo, o eu não fica assim. Engraçado, esse Z se transforma em C cedilha. Depois ele volta. Eu digo, eu faço com C cedilha. Depois o Z volta. Tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Certo? Então, como teve uma alteração muito suave, muito sutil de uma letrinha lá na primeira pessoa do singular, ele não é perfeito, não é igualzinho de ponta a ponta, então nós dizemos que o verbo fazer é um verbo irregular. Verbo anômalo.
é quando a alteração é grotesca, tá? E só existem dois verbos anômalos da língua portuguesa, é o ser e o ir, tá? Então, por exemplo, presente do indicativo, eu vou, do verbo ir, né? Ir. Presente, eu vou. Olha que diferença entre ir e vou. Pretérito perfeito, eu fui. O que tem a ver as letrinhas do fui com o ir? Entendeu? É muita mudança. Não é só de uma letrinha como no verbo fazer, que eu comentei agora há pouco. Tá? A mesma coisa no verbo ser. Eu sou. Pretérito imperfeito, eu era. Olha a diferença de letras, de estrutura entre sou, ser, né? Entre o sou, presente e era. Muito diferente. Então, é uma alteração muito grande. Isso é chamado de anomalia de estrutura. Só para você entender o conceito, não vai cair na sua prova. Defectivo é aquele que não apresenta todas as formas, ou seja, é um verbo meio que capenga, ele não tem todas as pessoas. Você não consegue conjugar, não tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. Alguma aí vai faltar. Geralmente falta a primeira pessoa do singular. Vamos dar um exemplo bem simplesinho? Não vou apelar. O verbo colorir. Né? No presente você não fala eu coloro, não tem eu coloro. Né? Então, a primeira pessoa não existe. É zero. É nula. Você só conjuga do tu em diante. Então, vai ficar tu colores, ele colore, colorimos, coloris, colorem. Tá? E verbo abundante é aquele verbo que possui dois possíveis particípios. Um regular e um irregular. Exemplo, imprimir. Existe imprimido, que é a forma regular, e impresso, que é a forma irregular. Certo? Agora, quando é que você vai usar um, quando é que você vai usar o outro? Vai depender do verbo auxiliar que vem. Se for o ser, estar, né? Por exemplo, o documento está impresso. Você não fala está imprimido, porque o verbo auxiliar é estar. Então, está impresso. Se for o auxiliar o ter ou haver, é imprimido. Exemplo, eu tinha imprimido os documentos antes do almoço. Eu tinha imprimido. Tá? Então, o verbo abundante é aquele que tem dupla possibilidade de particípio. E aí na folhinha eu botei alguns para vocês verem. Tá certo? Muito bem, tranquilo? Podemos? Primeiro bloco, falei conceito pra caramba. Já já aguardo você no segundo bloco. Em té!